Bom, vamos começar com essa última atualização. O Ministério da Saúde está falando num total de 225 casos de investigação, né, por contaminação por metanol. Tem 16 confirmados, enfim, são números preocupantes, né, Eliane? Agora o governo começa ali a fornecer antídotos para os hospitais. Exatamente, Heisen. É uma situação muito complexa tudo isso. A gente viu que no início as primeiras manifestações ali de gente contaminada foram em São Paulo e teve ali um certo atrito entre a polícia de São Paulo e a Polícia Federal. O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, ele meio confrontou a versão da Polícia Federal. Mas o fato é o seguinte, como tudo isso já chegou a 13 estados, não é mais uma questão de São Paulo, é uma questão nacional e, obviamente, a Polícia Federal está em campo, né? Você já tem mortes em São Paulo, morte em Pernambuco, enfim, é muito preocupante. E você tem vários efeitos disso tudo. Um deles são as mortes, né? As mortes que é inacreditável. Gente jovem que vai se divertir com amigos, sai do trabalho, vai tomar uma caipirinha, alguma coisa e morre por causa disso. É muito cruel, né? A segunda questão é que na busca dessa contaminação de metanol, a Polícia Federal está descobrindo várias e várias, com as polícias também estaduais. Não é a Polícia Federal sozinha, claro, mas também com as polícias estaduais, elas estão descobrindo várias fábricas, aspas, fabriquetas de quintal, falsificadoras de bebida. Então, quando você for jogar vidro, descartar vidro, eu descarto. Mais ou menos de 15 em 15 dias eu vou lá e descarto os vidros da minha casa, né? Quebrem os vidros, não deixem as garrafas inteiras, porque eles usam metanol para limpar as garrafas e o resquício de metanol que fica, essa é uma das linhas de investigação. O resquício de metanol que fica é que mata as pessoas, mas por trás disso tem o quê? Por trás disso tem a falsificação de bebida. E falsificação é sempre feita sem a higiene necessária, sem o controle necessário, sem o selo de qualidade que a vida dos brasileiros e brasileiras exige. E além disso tudo, você tem dois outros efeitos. Né? Eu ontem, no meu domingão, Heisen, né? Meu domingão, doida para tomar uma caipirinha, sei lá, uma batidinha de caju, alguma coisa assim. Eu foi no suco de caju mesmo, entendeu? Então, eu acho que tem esse efeito, né? Porque todo mundo, nós somos contra as pessoas beberem muito e as pessoas beberem dirigir, etc. Mas nós somos a favor que as pessoas tenham direito a tomar um vinhozinho, a tomar uma bebidinha no seu fim de semana. E o outro efeito é o efeito também econômico. Por quê? Porque os supermercados não estão conseguindo vender bebida, os bares não estão conseguindo vender bebida, né? Os restaurantes não estão conseguindo vender bebida, e isso é um comércio muito poderoso e muito forte na economia brasileira. Então, a gente precisa ficar de olho na própria saúde e também acompanhar muito firmemente essas investigações e a respectiva punição dos culpados. É isso, então vamos continuar acompanhando. Sempre no fim da tarde, ali começo da noite, o Ministério atualiza os dados. São esses que a gente trouxe aí, 225 casos, 16 confirmados, 209 em investigação e 2 mortes confirmadas, né? Até agora as 2 no estado de São Paulo. Bom, outro assunto, agora indo para política mais propriamente, né, Eliane? Tem previsão de manifestação bolsonarista amanhã aí em Brasília? Pois é, essa manifestação vai confirmar como o bolsonarismo está definhando,
né? Essa manifestação que o Silas Malafaia, aquele pastor que está menos cuidando das suas ovelhas e mais cuidando em salvar a pele do Bolsonaro, inutilmente, diga-se, né? O Silas Malafaia é que está organizando. E segundo a nossa coluna do Estadão de hoje, o Silas Malafaia já mudou a expressão. Não é manifestação, é só uma caminhada. Não vai ter em São Paulo, Avenida Paulista, né? Nem no Rio, Copacabana, nem em lugar nenhum. Vai ser uma caminhada aqui na esplanada dos ministérios rumo ao Congresso. Isso já mostra que, primeiro, eles estão sem força de mobilização por uma causa que é muito ingrata, né? Defender a anistia de quem quebrou tudo, anistia de quem tentou dar um golpe de Estado, que tinha até um plano para matar o Lula, matar o Alckmin, o Alexandre de Moraes, né? Não é muita gente que está disposto a ir para a rua para defender esse tipo de coisa não, hein? Muito menos com bandeira americana, que mexe com a alma brasileira, os brios brasileiros, né? Então, vamos ver como é que vai ser amanhã. Vamos ver quanta gente vem, quantos ônibus eles vão ter que pagar, como é que vai ser essa mobilização pela anistia de Bolsonaro amanhã. Eu acho que nem o Bolsonaro acredita mais nisso. Porque na Câmara também não se falou mais, né? A gente estava acompanhando semana passada ainda reuniões do deputado Paulinho, né, que é o relator, mas não se fala nada em pautar esse tema, né, Helene? É bom você lembrar, porque uma curiosidade ontem é que a gente olha todos os jornais, os grandes jornais, inclusive o nosso Estadão, e ninguém estava dando a menor bola para a pauta da anistia. A anistia que virou dosimetria, agora sai das primeiras páginas, sai das manchetes internas e está virando notinha de jornal. Ou seja, é uma pauta que está minguando e que está minguando junto com o Bolsonaro, junto com o bolsonarismo. Eu acho que o tal do Eduardo Bolsonaro, né, que está lá nos Estados Unidos jogando o Trump e os Estados Unidos contra o Brasil, ele está cada vez mais isolado. Ele vai olhar para um lado e para o outro e vai ver que está falando sozinho. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora há pouco você falava, né, Eliane, da crise no bolsonarismo. E nessas últimas horas, também dando o que falar, teve uma entrevista do presidente do PP, o Ciro Nogueira, ao Jornal Globo, em que ele citou como candidatos aí da direita, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, dois governadores, excluiu o Ronaldo Caiado e o Caiado reagiu. É aquela história, né, Raíssen? Quando as coisas estão boas, todo mundo dá tapinha nas costas, comemora e faz tintim. Mas, quando as coisas vão mal, começa a brigalhada. E está uma brigalhada no meio do bolsonarismo, porque, exatamente como você disse, né? O Ciro Nogueira deu uma entrevista citando como candidatos viáveis da direita o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, e o Ratinho Júnior, que é um governador muito bem avaliado do Paraná e que tem apoio do Gilberto Kassab, do PSD. Né? O Ciro Nogueira bem lembrou que os dois têm metade da rejeição do Bolsonaro, e 40% de desconhecimento, ou seja, eles têm muito o que crescer. 40% das pessoas pesquisadas não sabem nem quem é o Tarcísio, nem quem é o Ratinho Júnior. Então, eles têm muito potencial para crescer, segundo Ciro Nogueira. Aí, o Ronaldo Caiado, que é o governador mais bem avaliado do país, é o governador de Goiás, né, deu um pulo. Ele não gostou,
né, de ser excluído da lista de presidenciáveis, até porque ele foi o único desses todos que realmente lançou a própria candidatura, né, lançou oficialmente, tem equipe de campanha, tem equipe de comunicação, eu mesmo recebo todo dia a agenda dele, etc., né? Mas aí ele chamou, o Ronaldo Caiado chamou o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Jair Bolsonaro, de senador inexpressivo, senador de inexpressiva presença nacional, quase um ex-senador e que se coloca, aspas, como porta-voz de Bolsonaro, o que ele não é. Enfim, aí agora um fala, o outro fala, um fala e o outro fala, e a verdade é o seguinte, é que nenhum dos dois tem expressividade, nem o Ciro Nogueira pode ser porta-voz do bolsonarismo, nem o Ronaldo Caiado está com essa bola toda para ser candidato à presidência. Nesse momento, o Ratinho Júnior tem o apoio do Gilberto Kassab, que joga assim, né? Em 2022, ele lançou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para esquentar a cadeira, enquanto ficava definido quem seria mais forte, Bolsonaro ou Lula. E depois pulou na canoa que ele achou que era mais forte. E agora o Kassab fica usando também o Ratinho Júnior para esquentar a cadeira, né? Para ser o plano B. Porque, na verdade, a direita está embicando para ter um candidato que é Tarcísio Gomes de Freitas, com toda a força de São Paulo, né? Bom, e outro assunto, para a gente encerrar também, é o outro lado. O presidente Lula, de olho já na reeleição, investindo principalmente em programas sociais, Helene? Pois é, a gente semana passada, né, na sexta-feira, trouxe aqui na Rádio Eldorado como teve uma inversão de pauta no Congresso, particularmente na Câmara, e uma pauta muito mais com o sabor do governo, muito mais de acordo com os interesses da candidatura Lula. Então, enquanto o bolsonarismo briga e vai fazendo água, o Lula está investindo em pautas populares. Na sexta-feira, por exemplo, ele vai lançar aí em São Paulo um programa que é muito, muito popular e eu diria também eleitoreiro, que é o programa da reforma dos imóveis do Minha Casa Minha Vida. A pessoa compra o imóvel, mas não tem dinheiro para... A gente sabe, né? Casa, apartamento, começa a ter uma infiltração daqui, a torneira não sei o quê, aí o piso estoura dali, tem uma rachadura não sei aonde, e aí o governo vai anunciar 35 milhões para a reforma do Minha Casa Minha Vida. Além disso, né, no Congresso ninguém mais fala de anistia, como a gente acabou de lembrar, você e eu, né, Heisen? Mas tem aí a isenção do imposto de renda no Senado, que tende a ter uma votação também muito expressiva, quem sabe até unânime como na Câmara, e você tem também o pacote da segurança, e a segurança é a questão número um nas pesquisas de opinião, ou seja, é a preocupação número 1 de brasileiros e brasileiras. Agora, tem uma pautinha que a gente vai falar mais amanhã, que é mais complicada, é a pauta da reforma administrativa. Mas isso a gente fala amanhã. Por enquanto, a gente vai ficar numa dúvida. Será que o governo e o PT vão ter força para botar em pauta a questão do 6x1, a jornada, melhorar a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro? É outra pauta muito complexa, porque claro que todo mundo quer trabalhar um pouco menos e ganhar a mesma coisa. Mas será que os empresários, os empregadores estão dispostos a pagar a mesma coisa para quem vai trabalhar um pouco menos? Tudo isso mostra a reviravolta na sucessão presidencial de 2026.
bolsonarismo em baixa, lulismo em alta, e isso com reflexo tanto nas manifestações de rua, não é manifestação, é só caminhada amanhã, hein? Como também nas pautas do Congresso e nas próprias manifestações do outro lado, o lado da situação do governo e da esquerda. Muito bem, e faltando um ano, né? Já pode entrar em contagem regressiva ou é melhor, o que a gente faz na nossa vida? Olha, eu acho melhor não entrar em contagem regressiva, sabe por quê? Porque a gente que tem muitos anos de praia sabe que em um ano muita coisa pode acontecer, né? Muita água vai rolar. A gente fala sempre do retrato de hoje, o quadro de hoje, como as pesquisas. E a gente faz projeções, mas a realidade às vezes não combina e não confirma as projeções. Portanto, vamos ver até onde isso tudo vai.